Graças a Deus. Os irmãos podem, por gentileza, se assentar. Hoje eu queria, nesse primeiro domingo do ano, pensar com vocês um pouco sobre a questão das prioridades, não é? Porque se você parar para pensar, um ano inteiro, 12 meses inteiros, um ano que Deus dá a todos nós. Começamos no dia 1º de janeiro e estaremos ajoelhados aqui nesse santuário, aguardando a chegada do ano 2020 juntos. Só eu que vou estar. Olha, só eu que tenho fé que daqui a um ano eu vou estar aqui aguardando 2020 juntos. Uau! Vou repetir a frase então, né? Começamos esse ano, dia 1º de janeiro, no dia 31 de dezembro, vamos estar aqui para recepcionar 2020 de joelhos. Isso, muito bom. Eu quero estar aqui, ajoelhado, dizendo assim, obrigado. Agora, como fazer para que o ano de 2019 seja um ano vitorioso, produtivo, um ano de colheita, um ano de vitória, um ano abençoado para a nossa vida? Nós só conseguiremos isso se pensarmos na questão de prioridades. E eu coloquei esse título ali, achando lugar para o que é prioridade. O que é prioridade na sua vida? O que tem sido prioridade na sua vida? Alguém disse que as prioridades são identificadas quando analisamos o modo como nós usamos o nosso tempo. Normalmente nós colocamos tempo naquilo que verdadeiramente é prioridade para nós, naquilo que nós valorizamos mais como prioridade. Então, às vezes temos tanta coisa para fazer e estamos envolvidos com tantas coisas e aquilo que é prioridade vai ficando em segundo plano. E aquilo que deveria estar em primeiro lugar vai sendo subjugado, vai sendo colocado, classificado para um plano inferior. Então hoje eu queria que você abrisse a sua mente e seu coração para que a gente pense um pouco sobre isso. Como encontrar, como achar lugar na minha vida, na minha agenda, para aquilo que é de fato prioridade. E quando eu penso em prioridade, o texto que me vem ao coração é o texto de Lucas, capítulo 10. Eu vou ler aqui do versículo 38 até o versículo 40. Aliás, eu quero que você leia comigo. Essa é uma narrativa de uma experiência vivida por Jesus, muito conhecida no Evangelho. Eu queria que você lesse comigo. Vamos ler juntos, bem bonito. São duas telas. Essa primeira está aí do versículo 38 ao 40. E na segunda tela, do versículo 41 ao 42. Vamos ler juntos, bem bonito. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Agora, versículos seguintes, vamos juntos? E respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lembra desse fato na vida de Jesus? Ele chegava ali nessa aldeia. Essa era uma família que recebia Jesus sempre com alegria. Jesus tinha um certo prazer em estar nessa casa. Ele conhecia aquelas pessoas. Há um outro texto que diz que Jesus amava cada pessoa dessa família, conhecia cada pessoa e amava cada pessoa. Mas o texto vai dizer para nós, meus irmãos, que enquanto Marta
estava ocupada, o texto vai usar nessa versão que lemos o verbo distrair, estava distraída, estava ali entretida com tantas coisas para fazer, porque estava recebendo Jesus em casa. Enquanto ela estava ocupada com muitas coisas, Maria, sua irmã, se assentou aos pés de Jesus, e diz o texto, para ouvir as suas palavras. Uma coisa muito interessante sobre Maria nesse texto, meus irmãos, Maria aos pés de Jesus. Esta Maria aí, irmã de Marta e de Lázaro, essa Maria só aparece 3 vezes no Evangelho. E as 3 vezes quando ela aparece, ela está no mesmo lugar, aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus para servir, aos pés de Jesus para adorar, e aqui aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. E diz o texto que Marta não gostou nem um pouco daquilo, dela ficar trabalhando sozinha, e a sua irmã sentadinha ali só escutando. Como lemos aqui, os irmãos se recordam, Senhor, o Senhor não vai se importar com isso? Manda Maria vir me ajudar. E Jesus dá essa resposta para ela: Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Eu queria que você grifasse na sua Bíblia essa frase aí: uma só é necessária. Marta, você está ansiosa e ocupada com muitas coisas, porém uma só é necessária. Jesus estava dizendo assim: Marta, existe uma avaliação de prioridades aqui agora. E na minha avaliação de prioridades, tudo que você está fazendo é muito bom, mas o que é necessário ser feito é exatamente o que Maria decidiu fazer. E porque ela fez a escolha certa, eu não vou pedir que ela pare de ficar assentada me ouvindo para te ajudar a servir. E agora, a questão da prioridade é colocada para nós. Você pode estar fazendo coisas boas, você pode estar fazendo coisas elogiáveis, mas que não são prioritárias, que não devem ou não merecem ser colocadas em primazia, em primeiro lugar na sua vida, embora boas, embora agradáveis, embora gostosas de serem feitas, mas estão fora do padrão de prioridade do Evangelho de Jesus. Então vamos usar esse texto para pensar sobre como priorizar. Escolher entre a coisa ruim e a coisa boa é fácil, é moleza. Mas escolher entre as coisas boas e as prioritárias, escolher entre as coisas agradáveis e as que são excelentes, e as que devem ser feitas em primazia, as que não podem deixar de ser feitas em hipótese alguma. Eu posso não ter a melhor comida para servir. Eu posso não ter os melhores talheres, os melhores pratos, a melhor pano nessa mesa. Eu posso não ter as condições ideais para servir um jantar, mas eu não posso deixar de ouvir o que Jesus tem a dizer, uma vez que Jesus está aqui. Pasmem. Quando Jesus se faz presente, mais importante do que qualquer coisa que queiramos fazer para Ele, é ouvir o que Ele tem a nos dizer. É entender qual é a mensagem dEle para nós. Por isso, meus irmãos, nessa fase inicial do século 21, que ainda estamos vivendo, nós temos que tomar bastante cuidado com essa questão do que é prioritário e do que é secundário. O que é mais importante na vida de uma igreja? O que é mais importante na vida de uma agência do reino de Deus? O que é mais importante na minha vida espiritual? O que eu não posso deixar de vivenciar na minha vida espiritual? O que não pode deixar de existir na minha vida com Deus? Quais são as verdadeiras prioridades? Tendo esse texto dessa visita de Jesus e a sua recepção
por Marta e Maria, naquela aldeia, nós vamos aprender algumas lições que, creio eu, poderão ser norteadoras para a nossa conduta neste ano de 2019, naquilo que diz respeito a uma vida que respeita ou que respeite as prioridades de Deus em cada dimensão da nossa existência. Então vamos lá. Primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, é prioritário que eu simplifique a minha vida. É prioritário que eu faça uma limpeza geral, uma avaliação geral, e só permita que permaneça na minha vida aquilo que é prioritário. A expressão do versículo diz assim: Marta, porém, andava distraída com muitos serviços. Ela estava preocupada, ansiosa, fadigada e distraída com muita coisa. Fazer demais, trabalhar demais, encher a agenda demais. É o caminho que nos afasta da percepção das prioridades de Deus para a nossa vida. Por isso, a agenda de uma igreja que quer seguir o Evangelho não pode ser uma agenda cheia demais. A agenda de uma família não pode ser cheia demais. A minha agenda e a sua agenda não podem ser agendas cheias demais. Temos que eleger o que é prioritário. E na eleição da prioridade, você vai ver que menos significa mais. Menos coisas, mais qualidade. Menos itens, mais intensidade. Menos quantidade de coisas para fazer. E mais profundidade em tudo que se faz. Então, se a oração é prioridade, mais oração. Se a palavra de Deus é prioridade, mais palavra de Deus. E menos as demais coisas que são boas, que são agradáveis, mas que não são prioritárias e que podem acabar roubando o tempo daquelas que são prioritárias. Então, simplificar a vida. Ao invés de se perder com tanta tarefa, tantos itens, eu preciso ter o discernimento de Deus e pedir a Deus que me dê a capacidade de selecionar aquilo que Deus quer estritamente que eu faça. Eu quero dizer para você que isso não é fácil. A nossa tendência é querer fazer muita coisa. Nós achamos que somos essenciais em cada detalhe da existência humana, em cada detalhe de tudo. Mas enquanto achamos isso, a nossa saúde se consome, a nossa energia gasta, e as coisas que são prioritárias na nossa vida vão ficando por fazer. E o ano acaba, puxa vida, eu poderia ter andado mais com Deus, eu poderia ter ouvido mais a Deus, eu poderia ter estudado mais a palavra de Deus, eu poderia ter pregado mais o Evangelho, eu poderia ter ganho mais vidas para Jesus. O ano passou e nada disso aconteceu, embora uma montanha de coisas aconteceram, mas que não eram prioridades na minha vida. Então, primeira coisa, simplifique a sua vida. Segundo, muito sério isso, coloque o foco na sua missão de vida. Como cristãos, todos nós temos a grande missão, que é pregar o Evangelho de Jesus. Mas dentro desta, digamos assim, macromissão, cada um de nós tem o seu papel. A pergunta é: qual é o seu papel? Qual é a sua missão? Para que Deus chamou você? O que Deus colocou nas suas mãos para você fazer? Eu preciso colocar o foco na minha missão. Olha o que aconteceu aqui com Marta. Marta estava trabalhando, e ela estava fazendo o trabalho dela, e tudo ia bem, até que ela olhou para Maria. E quando ela olha para Maria, ela tira o foco da missão dela e coloca o foco no que Maria está fazendo. E ela quer agora olhar para Maria
E quando ela olha para Maria e vê que Maria não está fazendo o que ela está fazendo, não está imitando-a ou ajudando-a, quando ela percebe que Maria não está envolvida na missão dela, quando ela percebe que Maria escolheu fazer uma outra coisa naquele mesmo momento, quando ela percebe que a missão que ela elegeu, aos olhos de Maria, não era a prioridade, ela tira os olhos de Maria e coloca os olhos em Jesus. E primeiro, ela lança um olhar crítico para Maria, e em seguida, ela transfere um olhar crítico para Jesus. Você não se importa com isso? Tirou o foco da missão dela, e agora se compara com Maria, e agora critica Maria e critica Jesus. Ela está fazendo a coisa errada e o Senhor está calado. Quando eu acho que a minha missão é a única que existe, quando eu acho que o meu papel é o papel mais importante que todos, quando eu acho que aquilo que eu estou fazendo é mais importante do que o que qualquer outro está fazendo, quando eu penso que o meu papel na minha família é mais importante do que qualquer um outro, quando eu penso que o meu papel numa igreja é melhor, superior, mais importante que qualquer outro, que justifica todo mundo me ajudar, mas não justifica eu ajudar ninguém, então eu deixo de focar na minha missão para focar na missão do outro. Cada um deve focar na sua missão, e o Espírito Santo de Deus usa cada um conforme Ele quer, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Então a pergunta é: qual é a sua missão? Para que Deus chamou você? Quais são os seus dons? Quais são as suas aptidões? Quais são as suas paixões? Em 2019, não fique de braços cruzados. Não aceite ser passivo, assistente, espectador da obra de Deus. Pergunte: Senhor, o que o Senhor tem para eu realizar? E eu vou realizar, e eu vou ser vitorioso em nome de Jesus. Eu vou fazer a minha parte. Em 2019, não aceite que ninguém subjugue você. Não aceite que ninguém paralise você, nem você mesmo, nem os seus sonhos, nem os seus ideais. Abra mão de tudo e vá fazer o que Deus quer que você faça, na hora que Deus quer que você faça, do jeito que Deus quer que você faça. Ninguém está dispensado no exército do Senhor. Ninguém tem justificativa para ficar parado de braços cruzados. Foque na sua missão. Sabe o que acontece quando a gente foca na missão do outro? Quando a gente começa a criticar o outro, a gente começa a achar que o outro é pior que nós somos melhores que ele, ou o contrário. E de qualquer maneira, a gente perde o foco da nossa missão. Sabe, Deus tem um pedaço da obra dele para cada um aqui realizar. E você pode estar certo que o seu pedaço na obra nunca foi, não é e nunca será ser um espectador passivo da obra de Deus. Nós somos povo de Deus, soldados do exército do Senhor, homens e mulheres chamados das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho de Jesus. Eu tenho que fazer a oração de Isaías: usa a minha vida. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Terceiro, faça a oração certa. Eu acho muito interessante isso no texto, que Marta se vê numa crise. Eu estou fazendo algumas coisas que eu julgo importantes. Maria está fazendo uma coisa diferente. Jesus não repreende Maria. Eu tenho que pedir a ajuda de Jesus. Eu tenho que pedir para Jesus intervir nisso. Jesus estava ali ao lado dela, dentro da casa dela. Jesus podia ouvir as palavras dela. E Jesus tinha uma promessa que é estendida a todos nós, de responder às orações. Jesus promete responder às orações. Só que ela faz a oração errada. Sabe a oração que ela faz? Ela vai dizer assim: Senhor, pede Maria para vir me ajudar.
Faz o seguinte, Jesus, eu estou certa e Maria está errada. Então, atua na vida de Maria. Já ouviu isso? O marido fala assim, eu estou certo e a minha mulher está errada. Muda essa mulher, Senhor. E a mulher fala assim, eu estou certa e o meu marido está errado. Não, Senhor, muda esse homem. Quando você acha que você está certo, você erra na oração, que você vai pedir para Deus agir de acordo com a sua visão, com a sua avaliação, com o seu ponto de vista. Oração equivocada. Jesus respondeu, eu não vou ouvir a sua oração, eu vou fazer o contrário. Ao invés de mandar Maria te ajudar, ela vai continuar ouvindo. Essa oração está errada. Sabia que quando a oração é errada, você vai ter a sensação que Deus está do lado do outro? Ah, nem Deus entende que eu estou certo. Nem Deus vê a minha vantagem, nem Deus vê o lado que eu estou, nem Deus vê como eu estou correto na história. Oração errada. A oração certa é: Senhor, o cenário está montado aqui, o Senhor está aqui, mas eu estou tendo a sensação de que eu estou no lugar errado. Eu estou tendo a sensação que eu estou perdendo alguma coisa. Senhor, me faça ficar no meu lugar correto, onde o Senhor quer que eu esteja. Eu não quero estar junto do Senhor e no lugar errado. Atua em mim, Senhor. As pessoas que estão orando anos e anos para Deus mudar alguém, e esse alguém não muda, porque Deus não quer mudar esse alguém, Deus quer mudar quem está orando, você. Então, tenha coragem, Senhor, mude a minha vida, mude a minha conduta, mude a minha postura, humilha-me, quebranta-me e trabalhe em mim, Senhor. Essa é a oração certa. A oração certa é quando você quer que Deus mude você, abençoe você, use você, transforme você, perdoe você, corrija você e faça você andar na trilha certa, sendo bênção e abençoador. Senhor, trabalha em mim. Em 2019, Senhor, trabalha na minha vida. Em 2019, Senhor, na minha vida profissional, muda tudo, faz o que o Senhor quer fazer. Na minha vida espiritual, na minha vida religiosa, Senhor, usa a minha vida, Pai. Mas eu não quero chegar no dia 31 de dezembro de 2019 sem frutos. Pastor Paulo César, do Grupo Logos, cerca de 10 anos atrás, fez um retiro. Ele ficou poucos dias nesse retiro. Poucos dias. Mas nos poucos dias que ele ficou ali, meus irmãos, Deus deu a ele as letras e as melodias de um CD completo. O título do CD é Conteúdo. E uma das músicas desse CD é muito interessante, que ele fala sobre uma conversa dele com o pai. E ele diz assim: eu não quero ser árvore achada sem fruto no pé. Eu não quero ser achado sem fruto. Eu quero que quando o ano acabar, eu quero que o Senhor olhe para mim como árvore frutífera, que frutifiquei para o reino dele. Atribui-se ao líder indiano Mahatma Gandhi a frase: seja a mudança que você quer ver no mundo. Coloque-se na mão de Deus. Diga: Senhor, usa a minha vida. Onde eu pisar a planta do meu pé, onde eu for trabalhar, onde eu entrar, onde eu for negociar, onde eu for comprar, onde eu for vender, onde eu for me divertir, usa a minha vida e transforma aquele lugar para o louvor da tua glória. Usa a minha vida, para que as mudanças aconteçam, para que as coisas mudem do lado de fora. Quarto, faça certo a oração. Primeiro é fazer a oração certa, ou seja, não orar a oração errada. Agora é diferente. Agora é fazer certo a oração. Agora é orar certo. Não apenas a oração certa,
mas orar da maneira certa. Pastor, está meio confuso esse negócio. O ponto anterior é você não se equivocar quanto a que oração você deve fazer. E eu enfatizei: ore pedindo a Deus que atue na sua vida e não na vida do outro. Agora é diferente, agora é orar certo. Pastor, mas tem um jeito certo de orar? Tem sim. Tem um jeito certo de orar. Eu gosto muito do texto que diz em Lucas, versículo 41, e respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Sabe, orar errado é orar querendo que Deus te ouça, e orar certo é orar querendo ouvir Deus, é orar para fazer Deus falar, é orar até Deus falar com você. Está entendendo isso aqui? Não adianta você gritar, subir na montanha, sabe, levantar as mãos, bater palma, pular, fazer todo tipo de coreografia que você puder fazer. Orar não é um esforço humano para que Deus nos ouça. Orar é um apelo humano para que Deus nos fale, para que Deus fale conosco. E aquilo que Deus tem a nos dizer, isso vai mudar a nossa vida. E sabe qual é o grande desejo de Deus? O grande desejo de Deus está lá em João capítulo 10. Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Já ouviu a voz de Jesus? Ah, pastor, eu estou orando, e Deus não faz nada. Deus não está me ouvindo, pastor. O ponto não é esse. O ponto é se você o está ouvindo. O ponto é se você já percebeu a presença dele. O ponto é você se ajoelhar e só se levantar quando Deus falar com você, quando Deus te tocar e te abençoar. Tão importante quanto fazer a oração certa é fazer certo a oração, é orar ao ponto de ouvir Deus. Sabe por quê, gente? As nossas palavras não impressionam Deus. As nossas palavras não manipulam Deus. Marta quis manipular Jesus. Pede Maria para me ajudar. Olha, Jesus, se eu for pedir, ela não vai fazer, porque irmã não ouve irmã. Mas o Senhor, com a autoridade do Senhor pedir, ela vai fazer. Marta querendo manipular Jesus. Quero dizer para você que o Deus real, que vamos estudar a partir do domingo que vem aqui na igreja, é um Deus que ninguém pode manipular. Ele é autônomo, ele é a autoridade máxima. Ninguém manipula Deus. Ah, eu vou orar até Deus me ouvir. Não, ele já sabe tudo. Para ele te ouvir, você não precisa falar nenhuma palavra. Se é para ele saber o que está na sua cabeça, não precisa falar. Ele já sabe tudo. Muda a perspectiva. Eu preciso ouvir Deus. Eu preciso me levantar. Se eu me ajoelhei para perguntar para Deus se é para a direita ou para a esquerda, eu preciso me levantar e andar na direção certa, porque eu ouvi Deus. Se eu perguntei se a resposta que eu tenho que dar é sim ou não, eu tenho que levantar e dar a resposta, porque Deus falou comigo. Eu preciso mudar, amadurecer, crescer na minha prática de oração. Orar até a voz de Deus ser audível ao meu coração. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não confundem a minha voz. Sabe o que acontece, queridos? Quando você tem a experiência de Deus falar com você, de Deus tocar no seu coração, mover você, não o seu ego, não as suas preferências, não as suas ideias, suas manias, mas Deus. Quando você tem essa esperança, essa experiência com Deus, você se levanta da oração e ninguém move você do que você precisa fazer, porque Deus falou com você. Deus falou com você. A Bíblia diz que Deus falou com Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela,
e vai para a terra que eu te mostrarei. E o texto diz: Abraão se levantou e foi, e seguiu. Depois Deus falou com Abraão: pega teu filho, teu único filho Isaque, e vai lá, que eu vou, você vai imolá-lo para mim lá. E a Bíblia diz que ele pega o garoto, ele vai. Porque quando a gente ouve Deus, a gente vai. Quando a gente ouve Deus, a gente obedece. Quando a gente ouve Deus, a gente não confunde as vozes ao nosso redor. Atenção, juventude. Vozes e 1000 vozes ao redor. Não confundam com a voz de Deus. A voz de Deus se ouve na oração. Você dentro do seu quarto, clamando ao Senhor. Ali Deus fala com você. Não precisa de nenhum tipo de intervenção humana. Deus fala com você, com a sua vida. Orar para Deus falar com a gente. As prioridades vão surgindo. As prioridades vão ficando claras para a nossa vida. A gente começa a perceber o que a gente tem que tirar da vida, o que a gente tem que tirar da agenda, o que a gente tem que parar de fazer, com o que a gente tem que parar de se envolver, para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Veja bem, obedeça o que Jesus mandou. Agora que você está começando a ver com mais clareza aquelas poucas coisas que Deus quer que você se envolva com elas. Agora que você consegue entender que não são muitas, não são milhares, são poucas coisas. Agora que você começa a perceber que Deus fez de você um homem, uma mulher, que Deus fez de você um marido, uma esposa, um pai, uma mãe. Agora que você começa a perceber que são poucas as coisas que Deus quer que você se envolva com elas, e você começa a ouvir a direção de Deus. Agora você tem que fazer uma escolha, a escolha de obediência. Sabe por quê, gente? Não é uma sugestão de Jesus, nem de Deus. Não é uma opção que a Trindade lança para o ser humano. Não é apenas uma opinião que sai do trono de Deus para a raça humana. Olha, vou dar uma opinião para vocês, vou fazer uma sugestão para vocês, vou dar aí umas alternativas para vocês, mas fiquem à vontade, não. Quando falamos em obediência, a gente não está falando em sugestão. Quando falamos de obediência, a gente não está falando em alternativas, está falando de mandamentos. Sabe? Perguntaram para Jesus assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Sabe o que significa isso? Ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Você sabe o que significa isso? Primeiro, saiba quem é o seu Deus. Seu Deus não é de carne e de osso. O seu Deus não é uma pintura numa tela. O seu Deus não é uma estátua de ouro, de prata ou de bronze. O seu Deus não é de madeira. O seu Deus não é um prédio. O seu Deus não é parede. O seu Deus é Yahvé, o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Ame o seu Deus com toda a sua vida, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Mandamento, o mais importante de todos os mandamentos. Ame a Deus. Você acha que alguém pode enganar a Deus dizendo que o ama sem o amar? Você acha que alguém pode fingir com tanta perfeição que consiga enganar Deus? Você acha que isso é possível? Deus é o único ser
Todo-Poderoso que vê o coração. Ele sabe quem o ama. Ele sabe quem o ama de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Ninguém engana Deus. E ele diz, Senhor Jesus responde: ame Yahvé, ame o Senhor com toda a sua vida. Aí Jesus vai dizer assim: este é o primeiro e maior mandamento. Mas tem um segundo, que é semelhante ao primeiro. E o segundo é assim: ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus está dizendo assim: olha, primeiro, você e Deus, e você entende que não o engana. Depois você é o seu próximo, e você entende que deve amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo. Jesus diz: primeiro Deus, depois o outro, como a você mesmo. Obedecer. Tem alguém dizendo por aí que eu posso escolher? Não. Só questão de escolha. Não. A Bíblia chama de mandamento. Isso aqui é imposto. Se eu sou de Jesus, eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, e amo o meu próximo, até aquele próximo difícil de amar. Que tem um próximo, meus irmãos, tem um próximo que misericórdia, né? Tem próximo que é difícil. Tem próximo que a gente gostaria que estivesse distante. Mas e quanto mais a gente quer ver esse próximo distante, mais Deus aproxima ele da gente. Porque a gente tem que amar como a gente ama a nós mesmos. Quer um conselho de pastor? Zere a conta de 2018 definitivamente. Não deixe migrar para 2019 pendências emocionais de 2018. Zere a conta, perdoe, passe a régua, limpe tudo. Declare perdoado, abençoado, vá em frente, não estou mais amarrado a você. Você está perdoado, perdoado, perdoado. Não precisa se preocupar mais comigo, já está tudo limpo. Mas pastor, essa pessoa pisou muito na bola comigo, me fez sofrer bastante. Perdoe, zere essa conta. E até nesse novo ano assim: Deus, eu quero te amar de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E eu quero amar cada pessoa que o Senhor colocar no meu caminho, até essa pessoa enxergar Jesus em mim. Quero amar cada pessoa que entrar na minha vida, até esta pessoa enxergar Jesus em mim. Como é que é esse desafio de priorizar? Para 2019, esse ano que está só começando, se eu quero priorizar, eu vou simplificar a minha vida, eu vou focar na minha missão, eu vou fazer a oração certa, e eu vou fazer certo a oração, e eu vou obedecer o que Jesus mandou. Eu vou viver ao redor do amor, para a honra e glória do meu Deus. Será que você pode aceitar o desafio da simplificação? Será que você pode nessa noite aceitar o desafio do foco na sua missão? O desafio de priorizar a oração certa. Senhor, trabalha em mim. Senhor, atua em mim. Senhor, fale comigo, porque eu quero ser obediente. Eu queria convidar você a ficar de joelhos. Queria convidar cada pessoa aqui a ficar de joelhos. Nós vamos orar. Vamos ter um momento de oração. Eu queria que cada um ficar de joelhos. Se não houver nada que impeça você, se ajoelhe agora.
Agora eu queria que você unisse as suas duas mãos assim em oração. Apoie o seu cotovelo aí no banco, una as suas duas mãos. Coloque a sua testa nas suas mãos. E comece a pensar nesses 5 desafios que a palavra de Deus nos trouxe nesta noite. O desafio da simplificação, o desafio do foco na nossa missão, o desafio de orar a oração certa, Senhor, trabalha em mim, o desafio de ouvir Deus. Eu preciso em 2019 ouvir Deus, eu preciso que Deus fale comigo, porque eu quero amá-lo de verdade, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, só o Senhor pode nos capacitar a priorizarmos, a nos envolvermos somente com aquilo que o Senhor aprova, que o Senhor ordena. Só o Senhor pode nos capacitar a jogarmos fora da nossa vida aquilo que não é o Senhor que nos dá para fazer. Precisamos coragem, Senhor. Precisamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos mostre claramente. Esse ano, Pai, nós queremos nos envolver somente com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. De um modo especial, Pai, eu quero colocar cada homem aqui, cada sacerdote do seu lar aqui nas tuas mãos. Quero colocar cada família aqui. Quero colocar diante de Ti, Senhor Deus, a nossa igreja. Pai, nós não queremos ir na onda deste século. Nós não queremos seguir os modelos deste século. Nós queremos ser a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, agência do Teu reino. Por isso, Pai, fala conosco, Senhor Deus. Mexa conosco, toque na nossa alma, no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Agora eu vou pedir à igreja toda se colocar em pé. Esses instrumentos continuem tocando. Eu quero fazer um desafio agora. Eu quero pedir que todos os homens, chefes de família, venham aqui para frente agora. Todos os homens, chefes de família, venham aqui para frente. Pastor, eu sou o único crente na minha casa, não sou o chefe da minha família, mas sou o único cristão na minha família. Pode vir aqui para frente também. A igreja em pé, nós vamos orar. Quero que todos os homens estejam aqui à frente. Isso, venham para cá os homens. Vamos falar com Deus. Este ano, atenção aqui homens, queria que a igreja estivesse em oração. Enquanto o pastor vai dar essa palavra para os homens, posso contar com a igreja toda orando, intercedendo. Esse ano, meus queridos irmãos, homens, maridos, chefes de família, Deus tem colocado no nosso coração um alvo muito sério. Eu escrevi sobre esse alvo no boletim de hoje. Depois em casa você pode ler. Minha família, meu PG. PG é pequeno grupo. Vou explicar para você. Uma coisa muito simples, mas que se nós fizermos, é muito simples, mas se nós fizermos, Deus vai revolucionar a nossa igreja. E a partir da nossa igreja, Deus vai arrastar homens e mais homens, famílias e mais famílias para junto de nós. Desafio simples. Desafio de eu e você reunirmos uma vez por semana a nossa família na nossa casa para orar, para ler a Bíblia e para compartilhar. Só isso. Uma vez por semana. Não importa se é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não importa. Mas pelo menos uma vez por semana
E é um chamamento para nós homens, porque nós somos os sacerdotes de Deus dentro da nossa casa. Então, você que vai chamar a sua esposa: pastor, nunca fiz isso, vai começar a fazer agora. Pastor, nunca fiz, nem tenho autoridade para fazer. Deus vai te dar autoridade. Sua esposa vai ser batizada com sabedoria, seus filhos também. E você vai sentar com a sua família. Não importa se vai ser 5 minutos, se vão ser 10 minutos, se vai ser meia hora, se vai ser 1 hora, não importa. Importa que uma vez por semana você e sua família vão buscar a Deus dentro da sua casa. Uma vez por semana. Não é aquela oração rápida na hora do almoço, não. Celular desligado, relógio fora do pulso. Agora é hora da nossa família estar junto em oração. Você aceita esse desafio, homem? Aceita isso? Aceita isso? Quero pedir uma coisa para você. Cadê o pastor Júnior e cadê a Sharon? Vem aqui os dois. Meus irmãos, quero pedir uma coisa para você. Sharon está aqui. Pastor Júnior e Sharon são missionários que vieram ajudar a nossa igreja esse ano. A Sharon é a pessoa que está encarregada, juntamente com o pastor Júnior, de nos liderarem nessa empreitada de fé. Nós vamos receber orientação, ajuda, acompanhamento, suporte espiritual. Deus vai fazer maravilhas. Deus vai fazer maravilhas. A promessa é assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Então nós vamos orar. E eu quero pedir a vocês, ao invés de vocês voltarem para o banco, por favor, o pastor está pedindo. Pastor Júnior e Sharon vão sair por aqui com vocês. Temos uma sala aqui do lado. Vocês vão receber, eu também vou para lá depois da oração. Nós vamos receber as primeiras orientações simples, mas importantes, para a nossa empreitada de fé. Não devemos achar que vai ser uma coisa qualquer. Nessa noite, meus irmãos, o diabo está enfurecido. Eu queria que você entendesse a minha palavra. Não é palavra para colocar medo em ninguém, não. É luta espiritual. Porque quando o diabo fica sabendo que uma vez por semana cada família vai se reunir para orar, ler a palavra e compartilhar da fé, ele está furioso. Só que nós temos uma promessa, lembra? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele vai ser derrotado na sua casa. Sabe uma coisa? Se da nossa casa tiver alguma coisa lá que não deve estar lá, o Espírito Santo vai mostrar e nós vamos tirar com as nossas próprias mãos. Se tem alguma coisa que não é de Deus na nossa família, nós vamos tirar. O Espírito Santo vai nos mostrar. Vamos poder dizer assim, ó, como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer juntos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vou orar e depois os homens vão sair ali com a Sharon, mais o pastor Júnior. Os demais vão se assentar. Pai querido, quando lemos as histórias dos grandes avivamentos, nós aprendemos que todos eles começaram com coisas muito simples, como isso que estamos nos propondo a fazer aqui nesta noite, Pai. Mas a partir de ações simples, mas sinceras e verdadeiras, o Senhor fez grandes movimentos na história, que foram usados para a salvação de vidas, para a transformação de vidas, para o alcance das nações. Quero colocar cada homem aqui, Pai, cada sacerdote, Senhor, ó Deus, que o óleo seja derramado na cabeça de cada sacerdote aqui, Senhor. O óleo da unção.
e que o Senhor use a nossa vida para o louvor da tua glória, para a bênção da nossa vida, para a bênção da nossa família, para a bênção da tua igreja, para a bênção do teu reino nessa cidade, Senhor. Nós pedimos, Pai, que a partir desta primeira reunião, breve agora, o Senhor comece a fazer maravilhas na nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.